A verdade sobre a mortalidade da alma no além. A pergunta que atravessa séculos e mexe com o íntimo de cada ser humano é esta: a alma pode morrer? Desde cedo aprendemos que ela é imortal, um sopro eterno que não se apaga. Mas e se essa certeza for, em parte, uma construção criada para nos confortar? E se existirem tradições, relatos e experiências que afirmam o contrário, sugerindo que a alma pode se perder, se dissolver ou até experimentar uma forma de morte além da morte? É nesse ponto que o mistério se abre diante de nós, como uma porta entreaberta que revela luz e sombra ao mesmo tempo. Essa questão é mais do que uma curiosidade. Ela mexe com a raiz da nossa existência. Se a alma fosse realmente mortal, todo o esforço, todo o aprendizado e cada gesto de amor perderiam o peso da eternidade. Se, ao contrário, ela for eterna, cada escolha feita em vida se transforma em semente que germina além do túmulo. É por isso que refletir sobre a mortalidade ou imortalidade da alma não é um exercício distante, mas uma necessidade que toca o sentido de estarmos vivos agora. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar entre ideias que desafiam o que sempre acreditamos. Visitaremos vozes antigas que duvidaram da eternidade, testemunhos de espíritos que revelaram suas dores e suas descobertas, e reflexões filosóficas que mostram como até mesmo o silêncio da ciência esconde perguntas sem resposta. Não buscaremos verdades prontas, mas um mergulho profundo capaz de provocar novas perguntas. E aqui está o primeiro paradoxo. Se a alma pode morrer, o que isso significa para a essência do ser humano? Se ela não pode, por que tantas tradições falam sobre sua perda, sobre um segundo fim ou sobre o risco de aniquilação? Essa contradição é o coração da jornada que estamos prestes a iniciar. O desafio é olhar para a própria vida com outros olhos, sem medo do desconhecido e com a coragem de reconhecer que talvez não tenhamos todas as respostas. Essa introdução é o convite para você atravessar esse véu e permitir que novas percepções despertem dentro de si. Porque ao buscar entender se a alma é mortal ou não, acabamos descobrindo algo ainda maior. Qual é o verdadeiro sentido de sermos eternos? A pergunta provocativa: a alma pode morrer? A alma pode morrer? Essa é a pergunta que ecoa como um trovão silencioso dentro de cada ser humano quando ele se vê diante do mistério da morte. Não é um questionamento qualquer, é a dúvida que desafia religiões, filosofias e até a ciência moderna. Porque não se trata apenas de especular sobre o destino após a última respiração, mas de encarar de frente a possibilidade de que aquilo que nos torna únicos possa ter um fim. Desde as primeiras civilizações, aprendemos que a alma é eterna, um sopro divino que ultrapassa os limites da carne e do tempo. Essa ideia nos conforta, nos fortalece diante do inevitável e nos dá esperança de reencontros e continuidade. Mas e se essa certeza não fosse absoluta? E se houvesse caminhos espirituais que apontassem para uma fragilidade da alma, para uma dissolução do ser, para algo que não cabe na promessa da imortalidade? Colocar essa questão diante dos olhos não significa negar a fé, mas ampliá-la. O medo da morte nos acompanha desde o primeiro instante em que tomamos consciência de que vivemos, porque viver e morrer são duas faces inseparáveis da mesma moeda. O corpo tem um fim, isso todos nós aceitamos, mas o que dizer da alma? Esse enigma está no centro de disputas teológicas e reflexões filosóficas que atravessaram milênios. Alguns afirmam que a alma é indestrutível, feita de uma essência divina que não pode se desfazer, enquanto outros acreditam que ela pode ser apagada, como uma chama sufocada pelo vento, se perder seu vínculo com a fonte que a gerou. Imagine por um instante que a alma pudesse morrer. O que restaria da vida? O amor que oferecemos se perderia no vazio?
As experiências que acumulamos seriam apenas lembranças que se dissolvem como poeira? Essa visão pode parecer sombria, mas ao mesmo tempo provoca uma reflexão poderosa. Se existe um risco de perda, então viver adquire ainda mais urgência. Cada escolha se torna ainda mais decisiva. Por outro lado, se a alma é realmente imortal, o sentido muda completamente, pois significa que nada é em vão, que tudo permanece e se transforma. É nesse jogo entre medo e esperança que nasce a provocação central deste tema. Ao longo da história, diferentes tradições tentaram responder a essa dúvida de maneiras diversas. Algumas falavam da alma como uma centelha divina que nunca poderia ser apagada. Outras advertiam sobre um segundo fim, uma segunda morte que aconteceria quando o espírito se afastasse completamente do bem, perdendo sua identidade e sendo absorvido pela escuridão. Esse tipo de visão desafia nossa segurança, porque coloca a responsabilidade diretamente em nossas mãos. Se a alma pode ou não morrer, isso pode depender da forma como vivemos, das escolhas que fazemos, daquilo que alimentamos em nosso íntimo. Essa incerteza também nos coloca diante de uma questão filosófica maior. Se acreditarmos que a alma é indestrutível, corremos o risco de viver como se tudo estivesse garantido, como se nada pudesse realmente nos atingir no fundo. Mas se aceitarmos a hipótese de que ela pode se perder, mesmo que simbolicamente, talvez passemos a olhar cada gesto de bondade, cada palavra de amor e cada aprendizado como um investimento vital na preservação de nossa própria essência. Essa é a chave que abre a porta para compreendermos o impacto dessa dúvida em nossa maneira de viver. A ciência, por sua vez, não consegue responder a essa pergunta. Ela investiga o cérebro, estuda a consciência e analisa experiências de quase morte, mas não alcança a profundidade do mistério da alma. O máximo que consegue é registrar fenômenos que desafiam a lógica materialista. Esse vazio de respostas faz com que a questão se mantenha viva, pulsante, inevitável. É como se o silêncio da ciência fosse um lembrete de que há coisas que não podem ser medidas, mas apenas sentidas e refletidas. O mais instigante é que, ao se perguntar se a alma pode morrer, o ser humano está, na verdade, perguntando se ele próprio pode desaparecer por completo. Essa é a raiz de todos os nossos medos e também a semente de todas as nossas esperanças. Não queremos crer que o amor vivido se desfaz, não queremos aceitar que os vínculos se rompem para sempre, mas também não conseguimos provar que tudo continua. Essa tensão entre dúvida e fé é o que mantém a questão tão atual, tão necessária, tão perturbadora e, ao mesmo tempo, tão iluminadora. Assim, este primeiro passo não busca dar respostas definitivas, mas abrir um caminho de reflexão. A provocação é clara e direta. Se a alma não pode morrer, por que tantas tradições falam sobre sua perda? Se ela pode morrer, o que isso significa para o destino humano e para o valor da vida? Esse dilema é o ponto de partida da nossa jornada, e é nele que encontramos a faísca que nos move a buscar mais fundo. Porque no instante em que aceitamos a dúvida, também aceitamos o convite para atravessar o véu do desconhecido e descobrir que, ao refletir sobre a morte da alma, podemos, na verdade, estar aprendendo mais sobre a sua vida. As vozes antigas da dúvida e da crença. Quando pensamos na imortalidade da alma, é fácil acreditar que essa ideia sempre foi universal, aceita por todos os povos e culturas ao longo da história. Mas a verdade é que, desde os tempos mais remotos, houve vozes discordantes, tradições que levantaram dúvidas profundas e sistemas de crença que enxergaram a alma de forma muito diferente daquilo que hoje consideramos como imortalidade. Esse mosaico de interpretações revela que a questão não é simples, mas complexa e fascinante.
Cada civilização, com sua visão de mundo, lançou luzes e sombras sobre o destino da alma, criando um rico panorama de contradições e esperanças. Entre os egípcios antigos, por exemplo, a ideia de vida após a morte era central, mas não automática. A alma precisava atravessar julgamentos, enfrentar deuses e provar sua dignidade. Não bastava existir, era necessário merecer a continuidade. Já os gregos apresentavam uma diversidade de pensamentos, enquanto filósofos como Platão afirmavam que a alma era imortal e independente do corpo, os epicuristas acreditavam que a morte era o fim de tudo, que a alma se desfazia junto com a matéria, como fumaça que se dissipa no ar. Essa divergência já nos mostra como, mesmo em culturas avançadas, não havia um consenso absoluto sobre o tema. No Oriente, encontramos visões igualmente intrigantes. Algumas tradições hindus defendem a reencarnação, a jornada infinita da alma através de incontáveis vidas, sempre em busca de purificação. Outras correntes, porém, viam a fusão completa com o divino como uma espécie de dissolução da individualidade, quase como se a alma deixasse de existir separadamente. Na tradição budista, a questão da alma foi ainda mais desafiadora, já que muitos ensinamentos negavam a existência de um eu permanente, sugerindo que o que chamamos de alma pode ser apenas um conjunto de percepções passageiras. Até mesmo dentro do pensamento judaico antigo havia diferenças marcantes. Enquanto grupos como os fariseus acreditavam na ressurreição e na continuidade da vida, os saduceus negavam qualquer tipo de sobrevivência da alma após a morte. Essa disputa atravessou séculos e foi fundamental para moldar as primeiras reflexões cristãs, que também se viram diante da tarefa de responder se a alma era realmente eterna ou se poderia ser apagada em algum momento do futuro. Essa multiplicidade de visões revela algo importante. A dúvida sobre a imortalidade da alma não é fruto de uma época moderna ou de uma crise recente, mas acompanha a humanidade desde sempre. Onde há fé, há também questionamento. Onde há esperança, há também medo. O que une todas essas tradições é a tentativa de explicar o inexplicável, de trazer algum tipo de sentido para o que está além da morte. O que chama a atenção é como essas vozes antigas continuam ecoando em nós. Quando alguém hoje questiona se existe vida após a morte, na verdade está repetindo, com novas palavras, uma discussão milenar. Cada cultura deixou suas marcas, seus símbolos e seus alertas, mostrando que a resposta nunca foi simples e talvez nunca seja. E é justamente essa falta de unanimidade que torna a questão tão provocativa. Se ao longo de milênios tantas pessoas sábias discordaram, será que a verdade sobre a alma está além das nossas tentativas de explicação? Essa jornada pelas crenças antigas não é apenas uma visita ao passado, mas um espelho que reflete nossas próprias incertezas atuais. Ao percebermos que até mesmo povos que veneravam deuses e construíram civilizações grandiosas divergiam sobre o destino da alma, somos convidados a reconhecer que a nossa dúvida não é sinal de fraqueza, mas parte da condição humana. O desejo de compreender o que somos, de onde viemos e para onde vamos é a marca que nos torna buscadores da verdade. Ao encerrar essa etapa da reflexão, surge uma nova provocação. Se tantas culturas diferentes ofereceram respostas tão diversas, será que existe uma verdade comum escondida por trás de todas elas? Ou será que a alma é um mistério que se revela de formas distintas para cada povo, cada época e cada consciência? Essa pergunta abre caminho para o próximo ponto da nossa jornada, onde enfrentaremos não mais as crenças do passado, mas os limites do presente, quando a própria ciência se depara com um silêncio que não consegue romper. O silêncio do túmulo.
o que a ciência não consegue explicar. Ao chegarmos até aqui, atravessamos o território das crenças antigas e percebemos que a humanidade sempre se dividiu entre a esperança e a dúvida quanto à imortalidade da alma. Mas agora, precisamos enfrentar uma das questões mais desafiadoras. O que a ciência, com toda a sua capacidade de medir, calcular e comprovar, pode realmente dizer sobre a alma? A resposta é desconcertante, porque apesar de todos os avanços, a ciência ainda se cala diante desse mistério. Ela pode descrever o corpo, pode mapear o cérebro, pode registrar impulsos elétricos e reações químicas, mas não consegue aprisionar em números aquilo que chamamos de consciência. O silêncio do túmulo não é apenas religioso ou filosófico, mas também científico. Porque quando a vida se encerra, nenhum aparelho consegue detectar para onde vai aquilo que chamamos de eu. Durante séculos, o pensamento científico buscou explicar a existência humana apenas pela matéria. Para essa visão, tudo o que somos se resume a combinações complexas de células, neurônios e sinapses. Quando o corpo para, tudo se apaga. Mas esse discurso, tão firme no papel, encontra fissuras quando confrontado com relatos que desafiam as fronteiras da lógica. Experiências de quase morte, por exemplo, colocam em xeque a ideia de que a consciência depende unicamente do cérebro. Homens e mulheres que estiveram clinicamente mortos relatam ter visto, ouvido e sentido muito além do que seus corpos permitiriam. Alguns descrevem detalhes de cirurgias que jamais poderiam ter presenciado. Outros narram encontros, sensações de luz e paz, ou mesmo visões perturbadoras. A ciência tenta explicar essas experiências como alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas há casos em que os relatos simplesmente não cabem nessa explicação. Como alguém poderia ver o que estava acontecendo em outra sala enquanto seu corpo estava inerte em uma maca? Como explicar que crianças pequenas, sem nenhuma bagagem religiosa ou filosófica, descrevam cenas e sentimentos semelhantes aos de adultos em situações próximas da morte? São perguntas que a ciência ainda não responde. Além disso, os estudos mais recentes no campo da física e da neurociência começam a abrir novas possibilidades. Pesquisadores do comportamento quântico sugerem que a consciência pode estar ligada a dimensões que vão além do espaço-tempo que conhecemos. Teorias ousadas indicam que a mente não está confinada ao cérebro, mas que ele funciona como uma antena capaz de captar algo maior. Se isso for verdade, a morte não seria o fim da consciência, mas apenas a quebra de um vínculo físico. É como desligar um rádio sem destruir as ondas que continuam atravessando o ar. E, no entanto, por mais fascinantes que sejam essas hipóteses, nenhuma delas consegue oferecer provas definitivas. A ciência caminha em torno do mistério, mas não o desvela. O túmulo permanece silencioso para seus instrumentos. Esse silêncio, porém, não deve ser visto como fracasso, mas como convite. Ele nos lembra que nem tudo pode ser reduzido a dados e equações, que há experiências que ultrapassam o campo do mensurável e se instalam no território da fé, da intuição e da espiritualidade. O silêncio da ciência diante da alma pode ser perturbador para quem busca certezas, mas também é libertador, porque nos abre a chance de explorar outras vozes, outros caminhos, outras percepções que não cabem no laboratório. E é exatamente aí que surge a ponte com o próximo passo da nossa reflexão. Se a ciência não pode responder plenamente, talvez seja a hora de escutarmos aqueles que atravessaram o limiar da morte e retornaram com relatos que desafiam tudo o que sabemos. Vozes que não falam de teorias, mas de experiências vividas além do véu. Ecos dos desencarnados, testemunhos de além do véu. Se a ciência permanece em silêncio, o mesmo não acontece com aqueles que afirmam ter atravessado a fronteira da morte.
São vozes que ecoam de dimensões invisíveis, mensagens que chegaram através de médiuns, psicografias e relatos espirituais que descrevem com riqueza de detalhes o que viveram depois do último suspiro. Essas narrativas não surgem como simples histórias inventadas, mas como testemunhos que carregam a força da experiência direta. O mais impressionante é perceber como, apesar das diferenças culturais, muitos desses relatos compartilham elementos em comum, como se um mesmo fio invisível conectasse cada uma dessas experiências ao longo do tempo. Nos escritos psicográficos que Chico Xavier deixou, por exemplo, encontramos descrições de espíritos que relatam o espanto ao perceber que continuavam vivos mesmo após a morte do corpo. Muitos falam do choque de se verem conscientes, carregando ainda suas dores, suas lembranças e suas paixões. Para alguns, a descoberta foi libertadora, a confirmação de que a vida não termina. Para outros, foi um tormento, porque os vícios, as culpas e os apegos continuavam a persegui-los. Não havia um paraíso pronto, nem um inferno absoluto, mas sim uma continuidade da própria condição interior. Esses testemunhos também falam de encontros marcantes. Espíritos descrevem reencontros com familiares já falecidos, ou a presença de entidades luminosas que os acolheram em momentos de desespero. Outros relatam ambientes escuros e pesados, reflexos de suas escolhas em vida, como se o além fosse um espelho fiel daquilo que cultivamos no coração. O que chama a atenção é a intensidade dessas descrições, muitas vezes cheias de detalhes que desafiam a imaginação e que, em diversos casos, foram confirmados por informações verificáveis, como mensagens com dados desconhecidos do médium que só faziam sentido para a família do desencarnado. Mas há também relatos que tocam naquilo que chamamos de medo da morte da alma. Alguns espíritos falaram da sensação de esvaziamento, de perda de identidade, de um esquecimento de si mesmos tão profundo que parecia ser o fim. Essa experiência, conhecida em certas tradições como a segunda morte, não representa a extinção da alma, mas a vivência de um estado de quase aniquilação, no qual o espírito precisa ser resgatado, lembrado e despertado para retomar sua consciência. Essa ideia é perturbadora porque mostra que a imortalidade não significa ausência de sofrimento, mas a continuidade das consequências daquilo que cultivamos. Essas vozes de além do véu não trazem respostas definitivas, mas oferecem narrativas que provocam. Elas mostram que a vida após a morte não é uniforme, não segue um único roteiro, mas se adapta ao estado íntimo de cada ser. Se a alma chega ao outro lado cheia de luz, encontra luz. Se atravessa tomada pelo egoísmo, encontra sombra. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se o além reflete o que somos, então a morte não nos transforma em algo novo, apenas revela a verdade que já carregávamos. Esses testemunhos não anulam a dúvida, mas a tornam mais instigante. Eles nos convidam a enxergar a vida como um preparo constante, um exercício diário de despertar para algo maior. E nos deixam com uma pergunta que arde como chama. Será que esse vazio, descrito por alguns espíritos, é um indício de que a alma pode, de fato, experimentar uma forma de morte? Ou seria apenas um estágio temporário, um mergulho no esquecimento que antecede o renascimento da consciência? Essa dúvida abre caminho para o próximo capítulo da nossa jornada, onde exploraremos a ilusão da chamada segunda morte e seu impacto na compreensão da eternidade. A ilusão da segunda morte. Entre os testemunhos de espíritos e as reflexões das tradições espirituais, surge uma ideia perturbadora e, ao mesmo tempo, reveladora. A da chamada segunda morte. Diferente do fim físico do corpo, esse fenômeno não representa o desaparecimento absoluto da alma,
mas a experiência de um vazio tão profundo que dá a impressão de aniquilação. Muitos relatos descrevem essa condição como um mergulho em sombras, em silêncio e em esquecimento, como se a própria identidade se dissolvesse em fragmentos. Não há gritos, não há fogo eterno, mas uma sensação de ausência, de perda de si mesmo, de apagamento daquilo que se reconhecia como eu. Essa ilusão, que alguns confundem com a morte da alma, é na verdade uma pausa, um estado de desconexão que pode ser revertido. A segunda morte acontece quando o espírito, carregado de culpas, vícios ou egoísmos, perde o contato com sua essência luminosa. Ele não deixa de existir, mas entra em um processo de esquecimento de si. É como se a chama ainda estivesse acesa, mas coberta por cinzas espessas que impedem sua luz de brilhar. Essa vivência pode ser tão dolorosa que dá a impressão de ser um fim definitivo. Entretanto, os relatos indicam que, mesmo nesse estado, a alma permanece, ainda que oculta, aguardando o momento em que será despertada novamente pela força do amor ou pela intervenção de consciências mais elevadas. Essa ilusão é poderosa, porque toca diretamente no medo humano mais profundo, o medo de deixar de ser. Ao sentir-se apagada, a alma experimenta a angústia do nada, a sensação de ter perdido tudo o que lhe dava identidade. E, no entanto, paradoxalmente, é nesse abismo que muitas vezes nasce a oportunidade de renovação. A segunda morte pode ser compreendida como um processo de purificação, uma espécie de mergulho necessário para que o espírito seja libertado de camadas densas que o aprisionam. O que parece ser o fim, na verdade, pode ser o início de uma nova etapa de consciência. Essa noção também nos alerta para o peso das nossas escolhas em vida. O que cultivamos aqui não se apaga com a morte física. Os sentimentos, os pensamentos e os hábitos nos acompanham e moldam nossa experiência no além. Se nos entregamos à sombra, corremos o risco de adentrar essa segunda morte como prisioneiros de nós mesmos. Se buscamos a luz, criamos as condições para que a travessia seja mais leve, para que não experimentemos o esquecimento, mas a continuidade em plenitude. Essa reflexão dá à vida um sentido mais profundo, porque nos lembra que não vivemos apenas para este instante, mas para o reflexo eterno de cada decisão. A segunda morte, portanto, não é o fim da alma, mas uma ilusão dolorosa que ensina. Ela revela que a imortalidade não é um presente automático, mas uma conquista que exige consciência, esforço e abertura para o bem. Não se trata de extinguir a alma, mas de despertar para o risco de viver desconectado daquilo que nos mantém vivos de verdade, o amor. Assim, o que parecia ser o medo maior transforma-se em convite. O convite para cultivar a chama interior, para não deixar que as cinzas da indiferença ou do egoísmo obscureçam a luz que fomos chamados a irradiar. Ao compreendermos a segunda morte como ilusão, damos um passo importante para entender que a essência da alma permanece intacta, mesmo quando encoberta. E isso nos conduz naturalmente a uma nova pergunta que se abre como horizonte. Se nem mesmo o esquecimento mais profundo é capaz de destruir a alma, qual é a força que a mantém viva, pulsando além do tempo e da matéria? É nesse mistério que entraremos agora, buscando a resposta no coração da própria consciência, onde bate o pulso da eternidade. O pulso da eternidade na consciência. Se a segunda morte não passa de uma ilusão de esquecimento e desconexão, resta então a pergunta inevitável: o que mantém a alma viva, mesmo diante do vazio mais profundo? A resposta parece estar na própria consciência, esse núcleo invisível que pulsa em nós e que não pode ser reduzido a carne, sangue ou neurônios. A consciência é como uma chama que pode vacilar com o vento, pode parecer apagada sob as cinzas, mas nunca se extingue de fato.
É ela que guarda o pulso da eternidade, a vibração contínua que nos lembra de que somos mais do que matéria e que mesmo quando mergulhamos na sombra, há sempre um movimento secreto que nos mantém existindo. Esse pulso não se mede com máquinas, não se aprisiona em gráficos. Ele se revela na intuição silenciosa de que há algo em nós que não cabe na morte. Pense em quantas vezes você já sentiu, mesmo sem explicação, que era parte de algo maior, como se houvesse uma música de fundo que não para de tocar, mesmo quando o palco parece vazio. Esse é o eco da eternidade em cada um de nós. É a certeza íntima que, por mais que tentemos sufocar com o ceticismo ou com as preocupações do cotidiano, sempre retorna nos momentos de maior silêncio, quando a vida nos confronta com a fragilidade do corpo e nos obriga a perguntar: quem sou eu, de verdade? A consciência é o que nos acompanha além da morte física, porque não se trata de um produto do cérebro, mas de algo que o cérebro apenas reflete. Como o espelho que mostra o rosto, mas não é o rosto, o corpo é apenas o instrumento temporário de uma realidade muito maior. Quando o espelho se quebra, a imagem não desaparece, ela continua existindo na essência de quem a projeta. Da mesma forma, quando o corpo se desfaz, a consciência segue vibrando em outra dimensão, sustentada pelo mesmo pulso que a animou desde sempre. Esse pulso da eternidade pode ser percebido em momentos de profunda espiritualidade, quando sentimos uma conexão que transcende as palavras. Pode ser notado também em experiências de quase morte, quando pessoas descrevem uma sensação de totalidade, de pertencimento a algo que não se pode explicar, mas que transmite paz e continuidade. Mesmo aqueles que não têm fé, muitas vezes reconhecem esse mistério ao contemplar o nascer do sol, o silêncio de uma noite estrelada ou a força de um amor que resiste ao tempo. São lembranças de que a vida não se limita àquilo que podemos tocar. Mas esse pulso não é apenas poético, é também um chamado. Ele nos lembra que viver não é acumular dias, mas despertar a cada instante para a consciência de que somos eternos. E se somos eternos, não faz sentido viver como se tudo terminasse no túmulo. Esse pulso é o convite a viver com mais profundidade, a escolher com mais clareza, a amar com mais coragem. Ele nos desafia a perceber que cada escolha vibra além do instante, ressoando como ondas que ultrapassam a fronteira do tempo. Mesmo quando a alma parece perdida, mesmo quando se confunde com o vazio, esse pulso permanece. É como um coração espiritual que nunca deixa de bater, sustentado pela fonte maior de onde viemos. Não importa o quanto nos afastemos, não importa quantas sombras nos envolvam, a vibração da eternidade nunca se cala. Ela espera pacientemente o despertar, a lembrança, o retorno ao caminho. Compreender o pulso da eternidade é compreender que não há extinção, apenas transformação. É aceitar que a vida se move em ciclos, que a morte não é queda, mas passagem. E é reconhecer que dentro de nós há algo indestrutível, que não depende de crenças ou provas externas para existir, porque já está inscrito em nossa essência. E é justamente essa percepção que abre o caminho para o próximo ponto da nossa reflexão. Se a consciência carrega em si o pulso da eternidade, o que acontece quando ela se perde de si mesma? O que ocorre quando a alma esquece sua própria identidade, mergulhando em estados de confusão e desencontro? Essa é a questão que nos conduzirá agora para entendermos o que significa quando a alma esquece quem realmente é, quando a alma esquece de si mesma. Se a consciência carrega o pulso da eternidade, por que então existem relatos de espíritos que vagam sem rumo, perdidos, como se tivessem se dissolvido em meio ao nada? A resposta pode estar em um fenômeno intrigante e doloroso: o esquecimento de si mesmo.
Esse estado não significa a morte da alma, mas a perda temporária da clareza de sua própria identidade. É como se o ser, mergulhado em culpas, vícios ou traumas, tivesse rompido os fios que o ligavam à sua essência, ficando suspenso em um vazio que parece não ter fim. Nesses casos, o espírito não deixa de existir, mas vive uma experiência que se aproxima da sensação de não existir mais. Relatos espirituais descrevem consciências que, após a morte do corpo, recusaram-se a aceitar que haviam desencarnado. Algumas vagaram por lugares familiares, tentando repetir hábitos da vida terrena, sem perceber que já não tinham o mesmo corpo. Outras mergulharam em estados de angústia, presas em memórias dolorosas, como se estivessem aprisionadas em um pesadelo sem despertar. Em todos esses exemplos, o ponto comum é a perda da percepção da própria essência. A alma esquece quem é, esquece sua origem divina, esquece até mesmo sua história, e esse esquecimento produz a sensação de vazio absoluto. Esse estado é chamado em algumas tradições de morte em vida espiritual. Não é a extinção da alma, mas a suspensão do seu brilho. A chama permanece acesa, mas envolta em sombras que impedem sua luz de se manifestar. É uma espécie de adormecimento da consciência, um sono profundo em que o espírito não se reconhece e acredita ter se perdido para sempre. Mas mesmo nesse esquecimento, há sempre uma possibilidade de retorno, porque a essência divina que sustenta a alma nunca desaparece, apenas aguarda o momento do despertar. O esquecimento de si revela também a força das escolhas que fazemos em vida. Se cultivamos o egoísmo, a vaidade ou o apego exagerado às coisas materiais, corremos o risco de atravessar para o outro lado, carregando o peso dessas correntes. Ao invés de liberdade, encontramos prisão. Ao invés de luz, nos afundamos em sombras criadas por nós mesmos. Por outro lado, quando cultivamos o amor, a compaixão e a fé, criamos pontes que nos ajudam a manter a clareza, evitando que nos percamos na confusão do além. Essa reflexão nos mostra que a alma não esquece de si por acaso. Esse esquecimento é fruto daquilo que foi alimentado ao longo da vida, e é por isso que compreender esse fenômeno não é apenas uma curiosidade espiritual, mas uma lição prática para a nossa existência atual. Saber que a forma como vivemos pode nos conduzir à clareza ou ao esquecimento dá um novo peso às nossas decisões cotidianas. Cada gesto de bondade é uma semente de luz. Cada ato de egoísmo é uma sombra que pode nos envolver no futuro. Mas mesmo nas situações mais extremas, quando o espírito se sente completamente perdido, há sempre uma saída. O despertar pode vir através da oração de um familiar, da ajuda de entidades luminosas ou até mesmo da própria dor, que, depois de algum tempo, funciona como chamado para o renascimento da consciência. O esquecimento nunca é definitivo, apenas temporário. Ele é o reflexo do quanto nos afastamos de nós mesmos, mas também o convite para o retorno. Compreender esse estado é fundamental para quebrar o medo da aniquilação total. O que muitos interpretam como morte da alma é, na verdade, uma pausa, um desvio, um mergulho no esquecimento. Mas o pulso da eternidade continua lá, aguardando a lembrança. E essa lembrança é sempre possível, porque a essência do ser não pode ser destruída. O desafio é viver de modo a não nos perdermos de nós mesmos, a não deixarmos que as sombras nos confundam, a ponto de acreditar que não existimos mais. Essa compreensão nos leva naturalmente a uma pergunta ainda mais profunda. Se a alma pode esquecer de si, qual seria o propósito disso? Por que o universo permitiria que um espírito vagasse nesse estado de confusão? A resposta está no próximo passo da nossa reflexão, quando mergulharemos no propósito cósmico da sobrevivência, entendendo que até mesmo o esquecimento carrega uma razão e uma lição dentro do grande plano da vida eterna.
o propósito cósmico da sobrevivência. Se a alma não pode ser aniquilada, mesmo quando esquece de si, surge então uma questão inevitável. Por que ela sobrevive? Qual é o sentido dessa continuidade que atravessa a morte e se projeta para além do tempo? Não se trata de acaso, nem de um ciclo cego sem direção. A sobrevivência da alma é parte de um propósito cósmico maior, uma engrenagem que move a existência em direção ao aprendizado, à expansão e ao reencontro com a fonte divina que nos criou. Viver, morrer e continuar vivendo são etapas de uma mesma escola, em que cada lição nos aproxima daquilo que fomos destinados a ser. O universo não desperdiça nada. Se cada átomo é reaproveitado em novas formas, se cada energia retorna ao fluxo maior da criação, como poderia a consciência, que é a expressão mais alta da vida, simplesmente desaparecer? A continuidade da alma é a prova de que a existência não é um acidente, mas parte de um plano pedagógico em que cada experiência, mesmo a mais dolorosa, serve a um crescimento que não pode ser medido em uma única existência. A sobrevivência não é um prêmio nem um castigo, é a condição natural de quem foi criado para evoluir. Essa visão nos convida a olhar para além da perspectiva limitada do corpo. Quando enxergamos apenas a vida terrena, a dor parece injusta, a perda parece insuportável e a morte parece um fim cruel. Mas quando entendemos a sobrevivência como parte de um propósito cósmico, tudo se transforma. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser lição. A perda se converte em pausa de reencontros futuros. A morte se revela como passagem necessária para que novas etapas possam ser vividas. Nada é desperdiçado, nada é perdido. Tudo faz parte de um caminho que se desenrola como um livro infinito, no qual cada capítulo prepara o seguinte. Esse propósito também explica as diferenças que vemos entre as almas. Algumas parecem avançar com mais rapidez, encontrando paz e luz logo após a morte. Outras demoram mais, presas a sombras e ilusões. Isso não é privilégio ou condenação, mas reflexo das escolhas e aprendizados de cada um. O propósito cósmico respeita o ritmo de cada espírito, porque sabe que, no fim, todos chegarão ao mesmo destino. A união com o amor que sustenta a criação. Essa certeza elimina a ideia de aniquilação definitiva e reforça que até mesmo os desvios, os esquecimentos e as quedas fazem parte de um processo que sempre conduz à evolução. Compreender esse propósito amplia nossa visão da vida. Em vez de enxergarmos o mundo como palco de injustiças, passamos a vê-lo como escola. Cada pessoa, cada experiência, cada desafio tem um papel dentro de um enredo maior que só se revela plenamente quando olhamos além do véu da morte. A sobrevivência da alma não é aleatória, é intencional, é pedagógica. Ela existe para que possamos aprender o que não caberia em uma única vida, para que possamos nos transformar em seres cada vez mais conscientes, compassivos e próximos da essência divina. Esse entendimento muda radicalmente a forma como vivemos o presente. Se sabemos que sobrevivemos, cada escolha ganha peso eterno. O modo como tratamos o outro, como lidamos com nossas emoções, como enfrentamos as dificuldades, não termina com o túmulo, mas continua vibrando na eternidade. Viver sabendo disso é viver com responsabilidade, com a consciência de que nada é em vão. Até mesmo a dor tem sentido, até mesmo a perda tem valor, até mesmo o silêncio guarda uma lição. E é justamente essa compreensão que nos leva a refletir sobre o agora. Se a alma sobrevive por um propósito cósmico, como devemos viver hoje? De que forma podemos alinhar nossa existência terrena com a eternidade que nos aguarda?
Esse é o próximo passo da nossa jornada, em que vamos conectar o mistério da vida após a morte com as escolhas que fazemos diariamente, descobrindo o que significa viver como um ser eterno no presente, viver hoje como um ser eterno. Se a alma sobrevive e carrega em si o pulso da eternidade, a questão que se impõe não é apenas o que acontece depois da morte, mas o que estamos fazendo agora, no instante presente, com a vida que nos foi confiada. A maior ilusão é acreditar que a eternidade começa apenas depois do último suspiro, quando, na verdade, ela já pulsa em cada batida do coração, em cada pensamento, em cada gesto de amor ou de indiferença. Viver como um ser eterno significa compreender que tudo o que fazemos aqui não se perde, mas se projeta além da morte como sementes lançadas em um campo infinito. Muitos vivem como se a vida fosse um prazo curto, um intervalo que precisa ser aproveitado com urgência para acumular bens, prazeres ou reconhecimento. Mas se a alma é eterna, esse modo de viver perde o sentido. Nenhum tesouro material atravessa o túmulo, nenhuma glória terrena acompanha a consciência no além. O que permanece são as marcas invisíveis que deixamos no outro, os vínculos de amor que construímos, as lições que aprendemos e a transformação que permitimos em nós mesmos. Essas são as riquezas eternas, aquelas que não se deterioram com o tempo e que se tornam parte inseparável da jornada espiritual. Viver hoje como um ser eterno é também mudar a forma como enfrentamos a dor. Quando acreditamos que a vida termina no túmulo, a dor parece inútil, um peso cruel, sem explicação. Mas quando entendemos que cada sofrimento pode ser transformado em aprendizado, descobrimos um sentido que nos fortalece. Não é que a dor deixe de existir, mas ela ganha propósito. Cada lágrima se torna semente de compaixão. Cada perda se transforma em elo de reencontro. Cada desafio se converte em degrau para o crescimento. Assim, até os momentos mais difíceis são vividos com esperança. Outro aspecto essencial é o tempo. A maioria das pessoas se sente prisioneira dele, com medo de que os dias passem rápido demais, de que a juventude se esgote, de que a morte chegue antes de realizar os sonhos. Mas para quem compreende a eternidade, o tempo deixa de ser inimigo. Ele se torna aliado, porque cada etapa da vida é uma oportunidade única dentro de um caminho maior que não termina. A juventude ensina entusiasmo. A maturidade ensina sabedoria, a velhice ensina desapego, e todas essas fases se integram em um processo contínuo que não para no túmulo. Viver como ser eterno também significa olhar para os outros com novos olhos. Se cada pessoa que cruza nosso caminho é igualmente eterna, então não há encontros por acaso. Cada relação, por mais breve que pareça, é uma troca de sementes que podem florescer na eternidade. O carinho dado a alguém não desaparece. O perdão oferecido não se perde. A bondade realizada não se apaga. Tudo reverbera no tecido da vida, criando laços que nos acompanharão além desta existência. Essa consciência traz consigo uma responsabilidade imensa, mas também uma liberdade profunda. Responsabilidade porque entendemos que cada escolha tem consequências que não se limitam ao presente. Liberdade porque descobrimos que não somos prisioneiros do tempo, da dor ou da morte, mas viajantes de um caminho sem fim. O agora se torna sagrado, porque nele já pulsa a eternidade. Não precisamos esperar pela morte para viver como seres eternos, porque a eternidade já está aqui, no presente, esperando ser reconhecida, e é justamente esse reconhecimento que prepara o terreno para a conclusão da nossa jornada. Se já somos eternos, se a alma não pode ser apagada, e se cada escolha reverbera além do tempo, qual é a verdade final que precisamos compreender? Essa é a reflexão que nos levará ao último capítulo,
onde revelaremos o sentido profundo da chama imortal que arde em cada um de nós. A revelação final, a chama imortal da alma. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada, o instante em que todas as dúvidas, medos e reflexões convergem para uma única verdade. A alma não pode morrer porque ela não é uma coisa, não é um objeto sujeito à destruição. Ela é chama, centelha, faísca que nasceu da própria fonte divina. O corpo se desfaz, os títulos se perdem, as memórias podem se embaralhar, mas aquilo que vibra em nós como essência permanece intocado. A alma é imortal não por mérito próprio, mas porque é feita daquilo que não pode ser corrompido. É parte inseparável da vida eterna que sustenta o universo. Essa revelação não é apenas teórica, mas prática. Ela muda a forma como vemos a nós mesmos, como encaramos a vida e como enfrentamos a morte. Saber que a alma não pode morrer nos liberta do desespero de achar que tudo acaba no túmulo. Também nos afasta da ilusão de que viver é apenas suportar um intervalo breve de dores e alegrias sem sentido. A imortalidade da alma nos mostra que cada instante é sagrado, que cada gesto tem peso eterno e que nada se perde, porque tudo é absorvido no grande tecido da vida. A chama imortal da alma também explica por que não conseguimos aceitar o nada como resposta final. Mesmo os mais céticos carregam dentro de si uma inquietação que insiste em perguntar o que existe além. Essa inquietação é a prova silenciosa de que a alma reconhece sua própria eternidade. Não aceitamos o fim porque, no fundo, sabemos que o fim não existe. O que existe são transições, passagens, portas que se abrem para novos caminhos. A chama nunca se apaga, apenas muda de intensidade, de forma, de cenário. Mas se somos imortais, surge uma responsabilidade imensa. A vida não pode ser vivida de forma negligente, porque cada escolha se inscreve na eternidade. O ódio que cultivamos não desaparece, ele nos acompanha até que seja transformado. O amor que oferecemos também não se perde, ele se expande e nos fortalece para além desta existência. A eternidade não é apenas uma promessa de sobrevivência, é também um chamado para viver de forma mais consciente, mais plena, mais conectada com a essência divina que nos habita. Essa é a grande revelação. A alma não precisa de provas para ser eterna, porque ela já vibra como parte do infinito. Somos fragmentos de uma chama que nunca se extingue. A morte não é inimiga, é mestra, não é fim, é passagem, não é derrota, é transformação. A única pergunta que permanece é esta: o que você fará com o dom da eternidade que já pulsa dentro de você? Essa pergunta não pode ser respondida apenas com palavras, mas com a vida que você escolhe viver a cada dia. Assim, encerramos este caminho de reflexões, não com um ponto final, mas com uma porta aberta. O mistério da alma continuará a nos acompanhar, mas agora não como ameaça, e sim como convite. Convite para viver de forma mais consciente, convite para reconhecer a chama que já arde em nosso íntimo, convite para perceber que não somos passageiros de um instante, mas viajantes de um infinito. A verdade é que a alma não morre, porque a vida que nos anima é a mesma vida que move as estrelas, o mesmo sopro que sustenta o universo. E esse sopro nunca se apaga.